Olá, bem-vinda, bem-vindo para você que está chegando agora, para você que já nos acompanha, que bom te ter aqui novamente. Eu sou Cibele Lanzarin e esse é o meu canal de ensino da língua espanhola. Na aula de hoje nós vamos falar sobre las horas. Mas antes disso eu quero saber, se você já se inscreveu no canal do YouTube, já nos curtiu no Face e já nos seguiu no Instagram, se ainda não o fez, corra e faça para ver nosso material, para assistir às nossas aulas. E falando nisso, o nosso e-book exclusivo preparado com muito carinho para vocês, que vai te dar dicas para passar do portunhol para o espanhol. Se você está nos vendo pelo YouTube ou pelo Face, o link está na descrição. Já se for pelo Instagram, lá na nossa bio você consegue fazer o download do seu e-book. Então vamos saber como se falam as horas no espanhol? Logo depois da vinheta. Antes de contar para vocês quais são as horas, eu quero contar quais são as perguntas principais relacionadas às horas. Então, nas perguntas e respostas. A primeira delas, a clássica, que hora es? Prestem atenção que, diferente do português, a pergunta fica no singular, né? Em português nós falamos que horas são. Agora, se nós formos perguntar para alguém se a pessoa tem horas, de uma maneira informal, nós utilizamos o segundo pronome no singular, que é o tu. Então a pergunta fica: ¿Tienes hora? Já se nós vamos perguntar de uma maneira mais formal, utilizamos a terceira pessoa do singular, usted. Aí a pergunta fica: Disculpe, ¿me puede decir la hora? Esse disculpe no espanhol, ele tem o mesmo sentido do nosso com licença. Quando você vai chegar para alguém que você não conhece ou numa situação mais formal e vai fazer uma pergunta, iniciar um assunto, seria o disculpe. Com licença, você pode me dizer a hora? Para essas perguntas, as respostas são: son las e a hora. E se for uma hora, que é no singular, es la una. 1:15, 1:30. Agora existe uma pergunta em específico que ela tem um detalhe importante. Quando nós perguntamos a hora em que se realiza determinada ação, atividade, fica: a que hora te levantas? Vocês viram que aqui eu tenho o acréscimo da preposição a antes da pergunta. A resposta, da mesma maneira: me levanto a las e a hora. Claro que essas não são as únicas perguntas, mas são algumas perguntas que vocês podem utilizar. Agora sim, vamos falar sobre as horas. Detalhezinhos. As horas são femininas. E normalmente se utiliza de 1 a 12. Na Espanha sempre, tá? Nos países latino-americanos se usam das duas formas. Por exemplo, 2 da tarde eu posso dizer 2 de la tarde ou 14, a las 14. Às 8 da noite são las 8 de la noche ou são las 20. Mas normalmente se utiliza de 1 a 12, com o adendo, se necessário, do
turno do dia. Son las 2 de la tarde. Son las 8 de la mañana. Son las 7 de la noche. Então, se necessário, a gente coloca qual é o turno do dia. Como é a formação da construção para falarmos as horas? É horas mais conjunção e mais minutos. Essa formação ela é idêntica ao português, né? A única diferença é que no português, no lugar do Y é Y, nós utilizamos o E. Vou dar exemplos. Son las 2:20. Bem, lembrando que no espanhol eu não tenho feminino e masculino do número 2. É sempre dos, falando do feminino ou masculino. Outro exemplo. Es la 1:30. Então, aqui fica no singular, porque a minha hora é una, é no plural, 1h30. O meia, ele é igual ao português, quando é a hora e o minuto 30, né? Então, metade da hora, media. E mais um exemplo. Son las 7:15. São las 7:15. Tá certo falar assim, mas existe uma forma que eles utilizam bem mais. Normalmente se utiliza no espanhol. No lugar de falarmos 15, 15 é 1/4 de hora. Se dividirmos 60 por 4, vamos ter 15. Então, no lugar de falar 15, eles utilizam quarto. Então, ficaria son las 7:15, tá? Então, essa maneira se fala as horas. No entanto, no espanhol, existe uma particularidade a partir do minuto 35. Existem poucos, mas existem alguns livros que dizem que essa particularidade se aplica a partir do minuto 31. Mas eu, nos lugares que eu morei, viajei, e nas aulas também, é a partir do minuto 35. Por exemplo, essa hora. 8:40. Lembrando que a particularidade funciona a partir do minuto 35. Como funciona a construção para se falar esse horário? Nós utilizamos a hora seguinte mais o advérbio menos mais os minutos que faltam. Como se faz isso? Já vou contar. Essa é a nossa hora aqui. 8:40. Qual é a hora seguinte? 9. Menos, sempre. Quantos minutos que faltam para as 9? 20, né? 20. Então, esse horário seriam las 9:20. Aqui no português, no Brasil, nós normalmente utilizamos são 20 para as 9. Lá é o contrário, 9:20.
Outro exemplo, vamos fazer mais um exemplo para treinar. Esse, 11h50. Então, qual é a hora que segue? 12. Menos, sempre menos. Quantos minutos faltam para as 12? 10. Então, essa minha hora vai ser 12 menos 10. E agora, juntando essa informação com a informação que eu dei anteriormente, esse horário aqui, 6h45. Vamos ver como fica. Qual é a hora seguinte? 7. Menos, menos. Quantos minutos faltam para 7? 15. Mas como se fala o 15 no espanhol? Nas horas? Quarto. Então, esse meu horário vai ser 7 menos quarto. Então, é dessa forma que nós falamos as horas no espanhol. Se nós falarmos todas as horas como se fala no português, 8h40, 8h50, ela não está errada. Mas essa é a forma comum a partir do minuto 35 que se utiliza. E não esquecendo sempre do quarto, que ele é sempre muito importante e sempre utilizado. Então essas são as horas no espanhol. Quero contar para vocês que logo nós vamos disponibilizar nas nossas redes sociais um material falando dos números, porque não adianta falar das horas se a gente não sabe falar os números, né? Então ele vai ser um material que vai ter a escrita e a pronúncia dos números. Então fiquem ligados nas nossas redes, que ele vai aparecer por aí em algum momento, tá bom? Te espero então na quarta-feira na nossa playlist Trechos e até lá! Hasta luego!